estamos com o quarto e último bloco do programa Despertar da Consciência de hoje, falando sobre pré-humano. Estamos na nossa série número 7, onde falamos sobre os elementais, do reino mental ao pré-humano. Este nosso 11º programa. Então, Sebastião, vamos falar um pouco mais deste tema? Você preferir, se tiver mais alguma leitura, nós podemos fazer e depois fazer uma conclusão e às vezes até um exercício de diálogo com esses seres encantadores que existem em nosso universo íntimo e no entorno também. Ok, mas antes de fazer a leitura, eu vou falar para você que queira adquirir o nosso livro. Assim como eu já dei o nosso site, falei alguns telefones, você também pode estar adquirindo o seu exemplar do Despertar da Consciência do Átomo ao Anjo nas diversas livrarias espalhadas pelo Brasil, nos distribuidores, assim como Mega Livros, Editora Mundo Maior e tantas outras, ou também com o seu livreiro. Se você quiser camisetas como essa que eu e o Sebastião estamos usando, né, de vários tamanhos, algumas cores disponíveis, é só você ligar para a Neuza Marques no telefone 11 2455 8138. Então, continuando aqui o nosso estudo, vamos para a página 278. Executar primeiro e mais tarde, quando preparados e equipados com o conhecimento e o discernimento necessários, presidir a sua destinação. O processo de evolução requer experiências por todos os reinos da natureza, estágios preparatórios para a condição humana, quando o ser, dotado de livre arbítrio, jornadeará a caminho da angelitude. Todas as condições de vida são úteis e necessárias ao concerto universal. Acho que esse último trecho vai bem de encontro com aquilo que estávamos falando no bloco anterior, né? Que todas as etapas, todos os níveis de consciência, todos os seres são importantes para o contexto, né? Aí exemplificando com a questão do professor e do aluno. Então, acho que cabe bem nisso, né? Exatamente. E se negligenciarmos etapas, não avançaremos. Nós vamos ter que voltar e recapitular. Então, querer enganar-se, porque o máximo que fazemos é isso, enganar-nos, porque enganar as leis não conseguimos, enganar o processo evolutivo também não. Então, não é o conhecimento, mas sim a experiência prática que vai contar, porque a teoria vai ficar apenas no virtual, mas a prática nos nossos estados conscienciais mais profundos. Então, só se grava no subconsciente para gerar um elemental, que nós chamamos de consciência instintiva, o que foi vivenciado e não o que foi teorizado. Então, se eu tiver apenas o diploma e não tenho a experiência em sala de aula, eu sou um professor, eu sou considerado um professor, mas não tenho experiência prática. Se eu tiver a experiência prática em sala de aula, mas não tenho uma pós-graduação, eu sou um professor básico, se eu posso dizer assim, com conhecimento básico ou conhecimento fundamental. Agora, se eu tiver uma pós-graduação, eu já tenho uma habilidade maior. E além da pós-graduação, se eu tiver um mestrado, depois, mais tarde, um doutorado e graduando, eu vou me tornando a cada dia um condutor, um gerenciador ou um referencial para quem está na retaguarda. Eu posso ser formador de outros mestres por minha vez. Eu acho interessante isso que você está pontuando, porque era uma questão que eu mesmo tinha uma outra compreensão. Eu achava que o conhecimento por si, né, se a gente já tivesse o conhecimento, aquilo já estaria gravado e que estaria comigo e que eu levaria para a eternidade. Apenas o conhecimento já era o suficiente. E aqui com o Despertar eu fui compreendendo que o conhecimento não é suficiente. É necessário que também tenhamos a vivência para que realmente possamos levar com a gente esse patrimônio, né? Exato. Uma época eu fui aprender a trocar pneu de veículo só observando. Eu observei algumas situações, né, e eu percebi que parecia muito fácil. E quando eu fui para a prática, escolhendo uma das melhores que eu observei, eu não tinha a força suficiente para soltar o parafuso. Meus bracinhos estavam muito fininhos, muito franzinos, e eu não consegui. E eu percebi que em outras situações se colocava uma extensão na chave. Então eu fazia menos força e com uma eficiência maior. E às vezes na prática é que descobrimos que nem sempre a teoria é semelhante à prática. Então, às vezes, para um ser que está executando a lição parece fácil, como nós já falamos desse exemplo aqui, é um exemplo real que aconteceu em Três Lagoas, num dado momento na ferrovia. Então um ser com uma força descomunal tentando colocar aquela... Eu vou falar roda porque eu não sei o nome técnico, do trem mesmo, lá do vagão.
E aquilo é pesado porque é um ferro maciço. E um outro homenzinho, franzino, com uma certa alavanca nas costas e um pedacinho, né, de madeira, aproximou-se, vendo que ele estava sofrendo já há um bom tempo. Permita que eu lhe ajude. E ele para já enfurecido com aquilo, mas a gentileza, a docilidade na fala, e ele esperou que não tivesse ninguém, um horário de almoço, por exemplo, que não tivesse ninguém observando para que o outro não se sentisse humilhado. E ele disse não, pois não. Aí ele coloca aquele pedacinho de madeira próximo da roda, enfia a alavanca e com uma das mãos ergue a roda. Falou, agora coloque o parafuso. Sem dizer uma palavra, ele agradece pela oportunidade de ser útil e sai e não fala mais nada. Ele deixou a lição para o outro sem humilhá-lo. E normalmente a gente quer mostrar que sabe mais e de preferência no meio dos outros para deixar o outro, né, quase que embaixo do nosso sapato. Então, quanto mais nobre a atitude do professor, mais rápido ele promove o aluno. Agora, quanto mais egoísta, quanto mais orgulhoso, mais ele dificulta a sua própria trajetória, porque alunos não vão querer estudar com ele para começo. Porque o professor que usa para aterrorizar os alunos as provas está equivocado. Porque quantos professores que reprovam quase todos os alunos, demonstrando a sua própria falência. Porque se ele está reprovando é porque ele não está sendo eficiente. E demonstrando eficiência, não significa reprovar o aluno e usar provas para aterrorizar, até porque a prova é para testar o seu grau de habilidade como professor e ver o grau de assimilação do aluno para ver o que ele precisa fazer para facilitar a compreensão do conteúdo que ele quer transmitir e, às vezes, a assimilação por parte do aluno em si. Ok, acho que isso é um exemplo muito prático, né? E se a gente for olhar para a nossa vida, né, cotidianamente, o quanto nos deparamos com situações como essa. E às vezes o aprendizado que é tão rico acaba se perdendo devido à intenção daquele que estava ensinando, né? Exato. Então, continuando aqui, agora é a página 279. A transição pelos estágios evolutivos, segundo André Luiz, nem sempre ocorre de forma tranquila. Há os que se demoram na retaguarda, renitentes às transformações que cada etapa oferece, prolongando, muitas vezes, e de forma dolorosa, a experiência regenerativa, postergando a realização da sua plenitude. O que quer dizer aqui nessa questão da renitência? Exatamente a condição desse professor. Não é tanto o aluno que não quer assimilar o conteúdo e seguir. No Evangelho segundo o Espiritismo encontramos um exemplo disso no capítulo 19. A fé, convenhamos, ela depende mais de quem quer crer do que a forma daquele que está passando o mecanismo que eu vou chegar naquela crença em si, a compreensão daquele fato. Então, dependendo de como eu coloco a situação, a complexidade que eu coloco, como se fosse quase impossível, o aluno desiste mesmo antes de começar. Mas se eu coloco, como muitas pessoas podem afirmar para alguns professores, que eu já vi isso acontecer, mas do jeito que o senhor, a senhora está falando, parece fácil. Mas ele afirma, mas é fácil. Alguém pode ter dito a você que é complexo, mas é muito simples. Qualquer um que tenha um mínimo de boa vontade, o desejo sincero de assimilação, e depois da vivência da situação, pode conseguir. Então, você também pode, assim como eu consegui, você também consegue. Vemos muitas situações nesse sentido, né? Exato, a gente tem que criar esses estímulos, aí facilita. Aí ninguém vai ficar na retaguarda com medo, porque a maioria não ousa, porque tem medo de se equivocar, medo de errar, medo de ser punido, de ser castigado e não ter a oportunidade de ficar onde estava. Isso acho que a gente vê muito, né? O medo de não fazer por medo de errar. Então, ficar realmente protelando, postergando algo por medo de errar, né? Então, Exato. até entra no que eu ia te perguntar. Por que que muitos acabam resistindo, né? Não atendem a esse convite? Exato, por medo. Então, se alguém disser, ousa, você não tem a obrigação de acertar, você tem o dever de tentar. Então, é melhor você errar na ação do que na omissão. É melhor você ser, né, considerado um ser omisso ou ser responsabilizado. Eu prefiro errar na ação e ser responsabilizado pelo meu ato do que errar na omissão de não fazer. E isso acaba não somente para a própria consciência,
né, gerando um estado, como você falou, eu prefiro estar mesmo, melhor do que na omissão, é eu estar fazendo, e mesmo que eu seja responsabilizado por algo que eu fiz equivocadamente, mas pelo menos eu fiz, né, não fiquei na omissão. E Exato. muitas vezes o que a gente acaba se deparando é com situações no sentido contrário, né? Exato. Mas fiz com a intenção de acertar, não fiz com a intenção de demonstrar irresponsabilidade, muito pelo contrário. Então a oportunidade surgiu e eu sei que ela só passa uma vez, eu abracei e fiz o que foi possível fazer. Se me faltou algo para atingir a meta, eu vou tentar de novo, porque o erro bem compreendido já é um acerto também. Rapidamente, um pouco desse medo de errar, como a gente está trazendo aqui, pode ser considerado algo referente ao orgulho? Na maioria das vezes. A pessoa não ousa tentar, com medo de se equivocar, por conta do orgulho em si. Por isso que o orgulho é pai de todos os demais vícios. Não existe orgulho e egoísmo como se fosse dois pais ou um tronco gerando os demais. O Emmanuel, na obra O Evangelho segundo o Espiritismo, na lição Egoísmo, ele fala que o egoísmo é filho do orgulho. Então existe mais o orgulho às vezes na frente do que a inabilidade em si. Porque eu posso tentar e pedir auxílio, ter a humildade, porque se eu tenho humildade, se eu não tenho conhecimento, eu vou bater nas portas de quem eu tenho e assim facilitar a ação. Ok, então estamos chegando ao final de mais um programa. Agradeço aí por todo esse aprendizado de hoje, né? E você que está aí acompanhando o nosso programa, se quiser assistir novamente esse programa, assistir todos os outros programas da nossa série e de outras, assim como toda a programação, né, a rede de programação da TV Mundo Maior, é só você entrar em nosso site, tvmundomaior.com.br. Se você tiver dúvidas ou sugestões para o nosso programa Despertar da Consciência, é só você nos mandar um e-mail para despertar@tvmundomaior.com.br. Sebastião, muito obrigada pelo programa de hoje. Eu é que agradeço e fique com as palavras sábias de Geraldo Vandré. Vem, vamos embora. Esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Nossa, um convite muito bom mesmo para a gente não esperar, né? Então a única espera que eu vou deixar aqui para você é para na próxima semana esperar mesmo para estar com a gente. Mas durante essa semana, coloque sim em prática muitas das coisas que você percebeu aqui ao longo desse programa, que você estava aí protelando, postergando, né? Então é isso, agradeço a sua audiência, a sua companhia e aguardo você rumo à Angelitude, que é o nosso próximo programa. Até lá!